Olá, turma, tudo bem? De volta aqui então com a nossa aula de lógica de programação. Agora nós vamos trabalhar com estruturas de controle. Estrutura de controle é um recurso muito utilizado na programação, não tem como você trabalhar programação sem considerar esse recurso. Ele serve para você direcionar o teu código baseado em alguma condição que seja atendida, tá? Então, por exemplo, vamos considerar esse enunciado aqui, esse código. A gente desenvolveu na aula passada, então se você não sabe como que eu desenvolvi ele, assista a nossa aulinha passada de entrada e saída de dados. A partir de agora, a gente vai dar sequência nesse código. A gente vai sempre incrementar ele com alguns recursos, tá bom? Fica mais prático pra gente. Então vamos lá? Implemente um programa que receberá 3 notas dos alunos. Isso aí tá normal. Na escala de 1 a 10. E calcule a média final. Isso aqui nós fizemos na aula passada, que é isso aqui que está sendo gerado. O resultado, agora sim, nós incrementamos. Deverá apresentar uma mensagem informando se um aluno está aprovado, atenção, aprovado se a média for maior que 6, de recuperação se a média estiver entre 5 e 5,9 e reprovado caso a média seja menor do que 5. Vejam bem, o nosso fluxo normal do programa vamos executar rapidinho? É digitar uma nota, uma segunda nota e uma terceira nota, e o meu sistema simplesmente informa a média do aluno. Isso é o fluxo normal do meu sistema. O que nós queremos agora é que, ao invés de ter uma única saída, que o nosso sistema possua 3 saídas. E essas saídas serão condicionadas à média do aluno. Então, até esse passo aqui, o cálculo é rigorosamente a mesma coisa. A gente pede a nota 1, a nota 2 e a nota 3. E calcula a média. Só que a partir dessa média, nós precisamos definir o que fazer com aquele resultado. E quando nós precisamos fazer esse desvio de controle, considerando aqui o Portugal, nós utilizamos 3 formas de você controlar: o se, o se não se e o se não, tá bom? São essas 3 formas aqui. Nós vamos trabalhar com as 3, vocês vão entender melhor como é que funciona cada uma. Importante que você tenha lido o material, porque lá fala sobre tabela verdade, né? Operadores lógicos de comparação. Então isso é muito importante para você. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar que o aluno está aprovado. Quando que o aluno está aprovado? Quando ele tiver a média maior ou igual a 6. Então vamos lá? Eu vou falar o seguinte, que se a média daquele aluno, olha, repare, for maior ou igual a 6, observem um símbolo aqui, ó. Maior ou igual, tá bom? Se eu deixar simplesmente maior, o que vai acontecer? Ele não vai considerar o 6. Porque o que é maior que 6? 6,1, 6,2. E a nota 6 vai ser ignorada. Então, por isso que a gente considera o maior ou igual. Isso aqui, tá? É tabela verdade. Então, tenham atenção lá, leiam o material. Vamos lá. Então, se a média for maior que 6, abre as chaves. Por que eu estou abrindo as chaves, professor? Porque esse trecho de código aqui, ó, aqui, só vai ser executado se essa condição for atendida. Por isso que nós estamos fazendo um desvio de controle. Nós estamos controlando que essa parte aqui só vai ser executada, só vai ser considerada se a média for maior que 6, ou seja, se essa condição for atendida. Se essa condição for atendida, vamos mudar? Agora a gente não tem mais essa saída, né? Vamos colocar aqui, ó. Então a gente vai escrever, ó. Escreva a média maior que 6. Então, vou falar o seguinte: o aluno está aprovado. Ok? Qual é a média dele? Vamos escrever? Então, média. Opa. Média. É difícil. Média. Ó. Ela é a média que eu quero colocar. Não coloque o número 6 aqui, tá? Porque a média não é 6. A média é calculada na variável que nós pegamos aqui, ó. Média, né? Ó. Então tá aqui. Aqui, só corrigir aqui, serão nossas saídas, né? Essa saída eu não vou considerar mais. Por quê, professor? Porque agora as saídas vão acontecer mediante uma condição, tá bom? Vamos executar então, ó. Eu vou digitar agora uma média que eu sei que vai acontecer, 8, 8 e 8. Olha lá, ó. O aluno está aprovado. Qual é a média dele? A média dele é 8, beleza? Vamos fazer um teste agora? Vamos jogar com alguma outra coisa que a gente sabe que não vai acontecer? Por exemplo, 5. Percebam que não mostrou nada? Por quê? Porque essa saída só vai ser apresentada, só vai ter um resultado quando a condição for atendida. Nesse caso, a média é igual a 6. Então, vamos fazer as outras condições? Vamos lá. Ó. Se a média... Qual é uma outra condição simples? Olha aqui. Ó. Vamos pegar o aluno reprovado. Quando que ele está reprovado?
quando a média for menor do que 5. Atenção, menor do que 5. Professor, por que o senhor não colocou o igual agora? Porque se eu colocar o igual, ele vai considerar o 5 como também reprovado. E no enunciado, ele fala que quem está com nota 5 estará de recuperação. Então, nós vamos fazer isso ainda. Calma aí, tá bom? Então, média, menor ou igual a 5. Eu vou copiar o texto aqui, né? Porque é a mesma coisa que a gente vai colocar, ó. Vamos só ajustar. O aluno está, se ele for menor ou igual a 5, ele está reprovado, ok? Reprovado. Vamos executar agora para a gente ver? Vamos digitar a nota 5 agora? 5, o que acontece? Opa, viu ali, ó? Menor ou igual. Justamente o caso que eu falei. Então, o 5 a gente não vai considerar, porque o 5 ele está de recuperação. Vamos executar agora para ver? De novo, 5, ó. Nada apareceu porque a gente não tratou a condição ainda. Agora a gente vai reprovar o aluno. Vamos reprovar ele? 4, ó. O aluno está reprovado. E vamos testar novamente na frente para ver se o aluno está aprovado, ó. Programa finalizado, o aluno está aprovado, ok? Faltou, então, somente a nossa condição de recuperação. E essa condição, ela tem um detalhezinho um pouco diferente. Vamos lá, ó. Se, vamos considerar a nota. Primeiro, para ele estar de recuperação, ele precisa ter duas condições atendidas. A primeira é que a média deva ser maior ou igual a 5. Professor, por que não é igual a 5? Porque se eu colocar 5, se porventura tirar uma nota 5.1, 5.1 não é igual a 5. Então, por isso que eu preciso informar que todos os números que são maiores ou iguais a 5. Quais são? 5.1, 5.2, 5.3, 5, todos esses. Só que aqui tem um detalhe, ó. Aqui tem um pequeno detalhe. Somente essa condição, se eu deixar isso aqui maior que 5, o que vai acontecer? 6 também não é maior ou igual a 5? Sim. Então eu preciso incluir um outro controle, que é um delimitador, que vai ser o entre, tá bom? Tá vendo aqui que ele está falando entre, ó? Então, além dessa média ser maior que 5, eu preciso falar o quê? Que a média, olha aqui, agora a gente vai usar o E, tá bom? E. E a média deve ser o quê? Maior ou maior? É maior que ela precisa ser? Não, né? Ela precisa ser o quê? Menor ou igual a 5.9. Atenção aqui. Vamos entender isso aqui. Na tabela verdade, nós temos... Deixa eu só pegar minha canetinha aqui para mostrar para vocês, fica melhor, né? Vamos lá, só um minutinho. Só um minuto. Aqui. Pronto. Deixa eu passar para cá. Isto. Pronto. Tá? Então vamos lá, ó. Aqui, nesse exemplo aqui. Observem o seguinte. Eu estou falando na tabela verdade do E. Para ser verdade uma condição, quando você estiver usando o E, é preciso que os dois lados sejam verdade, tá bom? Os dois lados precisam ser verdade. Professor, como assim? Não entendi. Olha só. Se porventura a média dele for 8, 8 é maior ou igual a 5? Sim, 8 é maior ou igual a 5. Tá ok. Não é isso? Mas 8, olha aqui, vamos passar para cá agora. 8 é menor ou igual a 5.9? Não, 8 é maior. Então, nesse caso, isso aqui é falso. E na nossa tabela verdade, sempre que existem diferenças, isso aqui é considerado falso. Se essa condição for falsa, ele não entrará aqui dentro. Porque para entrar nessa condição, o que precisa aqui? Precisa ser verdade. Tá? Então, para ser verdade, vamos lá. Então, se 5.5. 5.5 é maior do que 5? Perfeito, professor. Então, isso aqui é uma verdade. 5.5, ó. 5.5. É menor do que 5.9? É também, professor. Então, nós temos duas verdades. Isso condicionado ao E torna isso aqui verdadeiro. Então, ele vai entrar nessa condição, ok? Professor, mas qual era a diferença se eu tivesse usado o ou? O ou, ele indica que apenas um dos lados precisa ser verdade, ok? Apenas um dos lados. Então, se, por exemplo, eu tivesse falado que a nota seria 8, 8 não é maior ou igual a 5? É, professor. Então, ele nem quer saber o que está aqui dentro e já entraria. Porque no ou, se um dos lados for verdade, ele vai considerar o resultado todo verdadeiro, tá bom? Então, por isso, nós estamos trabalhando com o E aqui. E se, no caso, o E for acontecer, ele estará de quê? Vamos arrumar aqui, de recuperação, tá bom? Então, o aluno está em recuperação. Vamos lá, de recuperação, tá bom? Olha só, vamos executar.
Vamos colocar uma nota para ele aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos colocar, passar para o lado aqui para não atrapalhar a gente. Então vamos lá, eu vou digitar aqui uma nota que eu sei que ele vai entrar em recuperação. 5.5. 5.5, 5.5. O aluno está de recuperação. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos entender esses desvios condicionais. Eu criei 3 desvios. Só que vocês concordam comigo que se uma nota for maior do que 6, ela nunca vai ser menor do que 5 e nunca vai estar aqui dentro também? Dessa forma que eu fiz, eu faço checagens desnecessárias. Por quê? Porque eu estou checando se ele é maior que 6 e se ele entrar aqui por algum motivo, eu não preciso fazer essa checagem mais. Eu sei que essa condição nunca vai ser atendida. Quando nós temos esses recursos, nós trabalhamos com estrutura de controles aninhadas. O que é aninhado? São condições em que, se uma coisa for atendida, não é necessário fazer uma próxima checagem. E para fazer isso, nós utilizamos o comando chamado senão C e o comando senão. Eu vou mostrar para vocês a diferença. O senão C, o que ele faz de diferente? Ele mostra, ele faz uma checagem primeiro, para depois, ó, executar o comando. Então, o que ele vai fazer aqui? Vamos só mudar aqui e copiar, tá bom? Só para a gente ficar entendido aqui do assunto. Olha só, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte, ele vai primeiro checar se é maior que ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, ele não vai nem checar isso aqui mais. Isso aqui simplesmente é ignorado, tá bom? Agora, se porventura isso aqui não for verdade, ele não entra nessa condição e o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente checar aqui. A nota é menor do que 5? Se for menor do que 5, tudo bem, nós vamos entrar aqui. Mas e se a nota não for? Nesse caso específico, nós temos apenas 3 condições. Ele está aprovado, ele está reprovado ou ele está de recuperação. Quando nós temos essa condição, nós podemos usar o senão. Olha a diferença do senão. Percebeu que o senão não tem uma checagem como o senão C? Por quê? Porque o senão simplesmente, se isso daqui não for atendido, desculpa, só isso aqui. Se isso daqui não for atendido, ó, se nenhuma dessas condições anteriores forem atendidas, só pode ser essa condição. Então, tudo que não caiu aqui, eventualmente cairá aqui, tá bom? Então, essa forma, a gente trabalha com estruturas condicionais aninhadas, tá vendo? Por quê? Porque existe uma hierarquia de checagens e eles estão agrupados, tá ok? Então, isso aqui é o que a gente tinha para a aula de hoje, para entender como é que funciona as estruturas de controle em um código. Percebam que a gente direcionou o fluxo de controle. A gente não necessariamente precisa direcionar apenas para saídas. Eu vou deixar para vocês como uma atividade, vocês fazerem esse controle aqui. Como é que vocês poderiam controlar que as notas que foram digitadas estariam apenas entre 1 e 10? Tentem responder. A gente depois trabalha isso na frente. A gente conhece como é que a gente pode trabalhar isso melhor, tá bom? Nas nossas aulas e nos nossos encontros simples. Então, era isso que eu tinha para vocês sobre essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.